Olá, conscientes! Meu nome é Felipe e hoje, no Consciência de hoje, a gente vai falar com a Larissa. Ela faz doutorado na Unicamp. Bom dia, Larissa. Bom dia, Felipe. Posso me apresentar aqui então para o Pode pessoal? sim. Pode começar falando um pouco da sua pesquisa. Sim, então, vamos lá. Então, eu vou começar falando brevemente onde que eu estou, né, na Unicamp. Eu faço doutorado na Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, mas especificamente eu sou arquiteta e urbanista, e eu faço o doutorado nessa área, né, de arquitetura, tecnologia e cidade, que é o nome na Unicamp. A minha linha de pesquisa, mais especificamente, é de tecnologia em arquitetura. Então, aqui, que é o que eu vou mostrar para vocês, é um pouquinho disso, de tecnologia, como a gente insere tecnologia em alguma área da arquitetura específica da minha pesquisa. Então, eu vou dar aqui a continuidade sobre o que é, de fato, que eu trabalho. Então, já de início, eu queria compartilhar, né, essa tela inicialmente em branco, que a gente vai aqui mostrar alguns conceitos para entender melhor o que eu faço, já que um dos pilares da minha pesquisa é justamente a representação gráfica. E a representação gráfica, de um modo mais simples, nada mais é do que um desenho arquitetônico, e um desenho carregado de significado. Então, durante meus estudos, eu vou avaliar esses significados desses desenhos, e vou explicar um pouquinho melhor aqui nessa conversa, mas eu gostaria de mostrar para vocês o que eu estou falando, para justamente vocês conseguirem visualizar. Senão vai ficar muito abstrato e talvez muito mais difícil do que a minha pesquisa possa ser, né? Então, inicialmente, o que eu queria colocar aqui para vocês é que a minha pesquisa ela tem três partes. Ela tem o projeto arquitetônico. Não se incomodem, porque a letra escrita aqui no computador vai sair estranha mesmo. Então, o projeto arquitetônico como a primeira parte, a segunda parte com a inserção da tecnologia, como eu disse, e a terceira parte, então, primeira, segunda e terceira, a representação, e aqui eu vou abreviar, representação gráfica. Com o projeto, o que eu quero estudar, o que eu estou estudando já há 3 anos, né? Esse é o meu quarto ano, já estou no meu ano final de doutorado. Eu estou estudando uma fase específica da arquitetura, do projeto arquitetônico, que se chama programa. Com a tecnologia, o que eu estou avaliando é a realidade aumentada. E aqui eu já vou usar uma sigla muito conhecida para quem estuda essa área, que é a RA. E eu posso simplesmente chamar a realidade aumentada de RA, aqui também ao longo da conversa. E a representação gráfica, que eu estou trabalhando com desenhos, como eu comentei. Com desenhos. Opa, desenhos. Beleza? Então, ficando com isso em mente, eu vou falar um pouquinho de cada parte para vocês entenderem. O projeto arquitetônico, então, número 1, o projeto arquitetônico, ele é, vamos supor, que uma linha do tempo. Quando nós entramos em contato, então aqui uma pessoa tem uma ideia e entra em contato com um arquiteto. Esse é o arquiteto. A letrinha A aqui, esse triângulo. Uma pessoa quer fazer um projeto e entra em contato com um arquiteto. Então, o arquiteto vai captar esse projeto e, assim, começar, de fato, o projeto arquitetônico. Esse projeto arquitetônico, e aqui eu vou até mudar de cor, ele é dividido em muitas partes. Vou só dividir em duas, né, para a gente ficar mais... Ele é dividido em várias partes aqui. E o que a gente tem, no caso, vou voltar para o rosa, é o início do projeto, início, a fase, colocar o número 2, a fase intermediária e a fase final, digamos. É nesse início de projeto que eu estou interessada. Como que o arquiteto vai trabalhar, então, com as informações presentes? Se eu, como cliente, sabe, entro em contato com o arquiteto e falo, quero uma casa e na minha família eu tenho 4 pessoas, eu tenho esse terreno, eu tenho essas necessidades, então eu quero uma sala, mas eu recebo muitos amigos, e eu quero então uma sala de jantar muito grande, né, que seja o maior cômodo da casa para receber esses amigos, integrado com a cozinha. Conseguem imaginar essas necessidades? Então,
Esse tipo de informação é que é captada nessa primeira fase de projeto. Então, aonde é o projeto, para quem é o projeto, o que eu preciso ter no projeto, tudo isso o arquiteto tem que levantar. E isso não serve apenas para uma casa, isso serve para uma arquitetura de escola, isso serve para uma arquitetura de hospitais. Hoje, durante a pandemia, né, que a gente está vivendo aí há mais de um ano, quais são as demandas dos hospitais? Infelizmente, a gente tem visto essa necessidade de aumentar o número de UTIs. Então, os hospitais, eles estão tendo que trabalhar com uma flexibilidade para conseguir aumentar esse número de UTIs. Fiz esse breve detour aí, mas para voltar, para mostrar que o projeto arquitetônico pode ter vários tipos. E aí, dentro dessas informações iniciais, o que eu trabalho especificamente é a arquitetura de escolas. Então, o que significa trabalhar com a arquitetura de escolas? Quais são as informações que eu preciso? Eu preciso de salas de aula, eu preciso de ambientes de convivência, eu preciso de espaços arejados, espaços bem iluminados, para os alunos conseguirem fazer suas atividades, certo? De uma forma mais confortável, como nós chamamos, o conforto arquitetônico. Tudo isso, todas as informações, elas têm que estar presentes desde a fase inicial, para depois a gente pensar no modelo, para depois a gente pensar em... Opa, vamos voltar aqui no... Dei uma travada aqui no meu computador, brevemente. Aqui voltou. Para depois a gente pensar, então, em formas. Então, se eu tenho uma casa, vamos supor que essa seja a forma da minha casa, certo? Pensada posteriormente. A gente começa, porém, no programa arquitetônico, nas fases iniciais, com uma ideia geral. Eu preciso dessa sala, lembra da sala de jantar que eu falei, daquela ideia inicial? Eu preciso de uma sala de jantar grande, uma cozinha, eu preciso de 3 quartos, vamos supor aqui que sejam os quartos, para depois eu transferir isso de um objeto que seja bidimensional para um tridimensional. Eu estou fazendo todo esse percurso, sabe, Felipe, antes de falar especificamente da minha pesquisa, porque são questões que muitas vezes nós, quando nós estamos fora da área de arquitetura, nós não temos muito esse conhecimento, e é natural que nós não tenhamos esse conhecimento, porque o arquiteto, ele trabalha por si. O cliente, o que eu quero dizer com isso o cliente, ele não tem acesso, muitas vezes, a todo esse processo. Então, ele não sabe como que está acontecendo. Mas isso é importante entender para a minha pesquisa. É importante entender que o projeto arquitetônico tem fases e que eu estou trabalhando especificamente com a fase inicial, que a gente chama de programa arquitetônico. Beleza? Tendo isso feito, o que eu quero? Trabalhar com realidade aumentada no programa arquitetônico. Então, se inicialmente o que eu tenho tradicionalmente é um levantamento de uma lista, num papel e caneta, então eu tenho aqui uma caneta, eu tenho aqui um bloquinho, vou anotando, vou recebendo essas informações do meu cliente. Se eu tenho isso como lista, como transformar isso em realidade aumentada? Aqui eu não vou dar spoilers da minha pesquisa, de como eu estou pensando o resultado final, mas é isso. Como que eu tenho aqui diagramas? Eu tenho vários tipos de diagramas que a gente tem diagrama de bolhas, para a gente relacionar um espaço com o outro, entender as hierarquias dos espaços, como que tudo isso vai ser traduzido em realidade aumentada. Mas aí entra a terceira parte. Então, eu falei aqui da tecnologia, estava falando da arquitetura, do programa, do projeto, falei da tecnologia, da realidade aumentada, que eu quero entender essas informações em realidade aumentada, e a realidade aumentada, antes de eu passar para a terceira parte, o que é? Nós estamos mais acostumados a pensar em realidade virtual. Então, vamos supor que eu tenho esses óculos que estão de realidade virtual, estão estampados aqui, e se eu coloco, eu estou imersa em um novo mundo. Então, o mundo dos jogos, né, o mundo dos games, eles têm muito isso de trazer para a realidade virtual.
é o exemplo mais próximo que nós temos. A realidade aumentada, não. É como se os óculos fossem, de fato, translúcidos, né, transparentes, como esse, mas rodasse ou nos óculos, ou num smartphone, né, ou num tablet, mas rodasse isso como se fosse um computador, de forma que, ao colocar meus óculos, eu consigo não só ver o ambiente que eu estou, uma sala, um quarto, um pátio, enfim, ver esse ambiente, mas com elementos virtuais superpostos. Então, eu estou vendo aqui na minha sala uma mesa que não existe, porque ela está rodando virtualmente. E algumas lojas de material, de design de interiores usam muito isso, estão começando, na verdade, não muito ainda, né? Mas estão começando a ampliar esse lado para você testar na sua casa produtos que você quer comprar. Isso é muito interessante. Então, isso de é a realidade aumentada. E a terceira parte, então, finalmente, representação gráfica. Lembra que eu falei aqui da lista? E para traduzir, para entender esses elementos dessa lista de atividades, dessa lista de necessidades, dessa lista de objetivos transformados em realidade aumentada, eu preciso entender, então, vou criar mais um layer aqui, eu preciso entender a representação gráfica. E a representação gráfica, como eu disse lá no início, ela é carregada de significado. O que é uma representação gráfica em arquitetura? Uma linha, um ponto, uma forma. Então, isso eu consigo identificar o que é cada um e ela vai ganhar valor de acordo com a composição. Então, se eu junto aqui dois retângulos, né, ou dois quadrados, ou um retângulo, ou um quadrado e um círculo, eu consigo passar significados diferentes. Se eu estou pensando em termos de uma casa, aqui eu posso ter um quarto e um outro quarto. Se eu fizer um retângulo menor, talvez eu tenha um banheiro. E aí a arquitetura vai ganhando significado a partir desses desenhos. Mas se eu estou trabalhando com realidade aumentada, uma parte muito forte é eu entender como que isso acontece tridimensionalmente. Então, qual que é a tradução do que eu tenho bidimensionalmente, dos meus elementos que eu estou trabalhando bidimensionalmente, como eles podem se conectar? Posso fazer uma linha tracejada. Qual é esse significado de cada parte? Qual é o significado dessa linha? Qual é o papel desse retângulo? O que ele está passando? Eu preciso entender cada nuance disso para que eu possa traduzir em um objeto, então, em 3D. Então, esse quadrado, ele vai passar a ser um paralelepípedo? Ou esse retângulo, no caso, ele vai passar a ser um paralelepípedo? E qual significado ele vai ter? Qual vai ser a sua conexão com essa linha? O que vai ser essa linha? Vai ser um plano que vai estar transpassando o meu paralelepípedo? E qual vai ser o significado desse plano tridimensionalmente e não mais bidimensionalmente? Então, a minha pesquisa vai girar ao redor disso, para concluir. Ela está entendendo o programa, que tipo de informações tem nesse programa da arquitetura escolar. Lembra? A gente tem características específicas para cada tipologia. Esse programa, entender esse programa em realidade aumentada e trabalhar nesse programa em realidade aumentada, mas para isso eu preciso estudar representação gráfica. Eu não quero dizer que tudo vai passar a ser virtual, o futuro da arquitetura é todo no computador, porque é muito importante para nós arquitetos conseguirmos desenhar à mão livre, conseguirmos expressar nossas ideias dessa forma manual também. Mas eu quero uma forma complementar, eu quero olhar essas informações sobre uma outra perspectiva. Porque, às vezes, quando a gente olha com uma outra perspectiva, a gente descobre coisas que, ao manter um método tradicional, a gente não estava vendo mais. E a gente vive em um outro mundo, né? Querendo ou não, o nosso mundo ele passou também a ser muito digital. Então, qual é essa outra perspectiva? Qual é essa perspectiva digital dentro desse momento do projeto arquitetônico? Tá? Então, eu acho que eu consegui. Não foi tão breve, talvez eu tenha falado um pouco mais, né, Felipe? Mas eu quis passar esses pedacinhos. Larissa, tudo bom? Eu achei ótimo, assim, ainda mais a sua introdução sobre arquitetura. Eu acho que consciência é justamente isso, é passar
para a população em geral, assim, é você falar da sua pesquisa, mas para você falar da sua pesquisa, você também tem que trazer conceitos que é mais básicos para a pessoa poder chegar no ponto que você quer chegar. Então, achei muito bom, em questão de tempo não tem problema, eu achei que foi sensacional essa parte de ter trazido um pouco também para poder entender. E eu vou pedir a sua permissão para eu viajar um pouquinho aqui Claro. agora, porque vendo a sua apresentação, eu tive algumas. Não, provavelmente já existem, mas eu queria trazer Uhum. isso aqui para a gente discutir. Eu sei que Vamos lá. a sua pesquisa está voltada para arquitetura escolar, então talvez não seja o seu tema, se você não souber falar, tudo bem também. Mas o que eu pensei no seguinte, assim, olhando o que a gente tem de tecnologia hoje. Por exemplo, o Magazine Luiza, você Sim. consegue, como pessoa física, né, como você, entra no site da Magazine Luiza, cria uma própria lojinha sua, e sim, se você conseguir vender os seus produtos da Magazine Luiza, você ganha uma porcentagem disso. Então, o que eu Uhum. quero dizer, por exemplo, eu fui lá na Magazine Luiza, uma televisão custa R$ 2.000. Se você indicar essa televisão para um amigo, ele comprar, ou indicar para alguma pessoa e ela pessoa comprar, através da sua loja, do seu link, parte desse dinheiro da TV, normalmente de 4 a 10%, ou de 2 a 10%, parte, uma porcentagem desse valor, vamos considerar 5% aí. Então, no dia uma televisão de R$ 2.000, você ganharia R$ 100 por ter ajudado o Magazine Luiza a vender isso. Tá. Então, assim, pensando num arquiteto, ele Uhum. poderia fazer, por exemplo, uma parceria com uma loja de design de interiores. Eu não vou citar nenhuma porque eu desconheço. E Uhum. também para não fazer, talvez, mexer aqui, mas não é o caso. Ele poderia, talvez, pegar a lista de produtos dessa loja, fazer um scanner 3D desses produtos e tentar criar um aplicativo de realidade aumentada. Sim, tentando entrar dentro da sua pesquisa. Então, por exemplo, você como pessoa poderia usar o aplicativo dessa pessoa de realidade aumentada. E uma coisa de realidade aumentada, se você pegar o celular e você meio que colocar a câmera pro seu interior, né, para sua própria visão, você conseguiria colocar esse objeto dentro do seu cômodo, por exemplo, do seu ambiente. Pelo menos é o que eu entendo de realidade aumentada. Talvez se não for isso, Isso. possa. Então, por exemplo, assim, eu queria comprar um sofá. Será que esse Uhum. sofá cabe nessa parede? Será que ele fica bom nessa parede? E Uhum. assim, se alguém criasse um aplicativo, um arquiteto, não um aplicativo, né, mas talvez um site, alguma coisa nesse sentido que gerasse, poderia também ser uma parceria entre casas e arquitetos. Uma ideia de startup, eu não sei se existe ou alguma coisa nesse sentido de hoje em dia a tendência é das pessoas comprarem mais virtualmente. Então, se Uhum. você conseguir ver como aquele produto virtual, você sem precisar ir na loja, ficaria na sua casa, digamos assim, seria um incentivo a mais você comprar, porque às vezes você quer ir na loja porque você não sabe como é o como para tentar imaginar aquele produto no seu cômodo. E se você Sim. já tiver uma realidade aumentada que faça isso, talvez teriam mais vendas de móveis ou eletroeletrônicos, poderia ser uma TV, poderia ser qualquer coisa que você projetasse aquilo ali no seu cômodo. Sim, o Uhum. que você acha de alguma coisa nesse sentido? Se você já viu alguma coisa, você acha que isso é um futuro? Ou se eu tô falando abobrinha em geral, que isso não vai acontecer? Olha, eu acredito muito nesse futuro, que eu tenho conhecimento, pelo menos uma loja de interiores que trabalha com esses, né, móveis de interiores tem isso, usa isso. Eu não acho, porém, que os clientes têm tanto acesso, talvez por falta de conhecimento nesse sentido. E então talvez isso deve ser mais incentivado, talvez pela própria loja, pelas divulgações, certo? Mas isso existe nessa loja especificamente que eu tô em mente aqui. Mas ela é, Nossa, é muito legal essa parte, inclusive para talvez para a própria pintura, né? Não só os móveis, mas fazer toda uma composição, porque às vezes a gente pode ter uma dúvida, e aí assim, ah, nossa, mas vai tirar o papel do design de interiores, do arquiteto, né, que você vai contratar para decidir algumas questões da sua casa. Mas tem algumas coisas que você pode continuar contratando um arquiteto, se for para questão de interiores, ou um design de interiores,
para você. Eu acho que pode, só cortar um pouquinho, só, Sim, eu acho que é um conjunto, porque às vezes o arquiteto tem um insight muito isso, melhor do que o que combina, talvez o que deixaria um ambiente mais bonito. Então eu acho sim. assim, desse aplicativo de realidade aumentada seria tipo as sugestões do arquiteto. Eu vou viajar um pouquinho mais, então vamos, deixa eu Bom. viajar um pouquinho mais, vamos viajar lá no projeto arquitetônico. Por exemplo, eu quero construir a minha casa. Então Uhum. eu levo esse projeto para o arquiteto. Ele faz a sua casa em 3D, já com os móveis, e poderia te entregar a casa completa. Você, quando você chegasse para mudar, já estão todos os seus móveis lá, e o próprio arquiteto vende os móveis, digamos assim. Tipo assim, a pessoa paga, mas no sentido de ele mostrar como fica, escolher, assim, poderia ser uma revolução no sentido, tipo assim, a pessoa já vai mudar com a casa pronta, digamos assim, com tudo É, pronto, com os claro. móveis, com. Eu acho isso muito legal, sabe? E eu vejo pouco isso acontecendo dessa combinação da arquitetura usar mais a realidade aumentada nisso, porque nós somos muito visuais e os nossos clientes, eles gostam que a gente mostre, por exemplo, as imagens, né, que são geradas, que a gente chama de renderizações, mas as imagens reais que são geradas. Mas por que não trazer isso para a realidade aumentada, né? Mais vezes e por mais arquitetos, porque o cliente ali entrou, nossa, eu tenho um terreno, olha, sua casa vai ficar assim. Aí você mostra, né, com o celular ou com o tablet, ou até mesmo com óculos, como eu falei, e o cliente está ali vendo aquela casa quase que materializada na frente dele e podendo percorrer, muitas vezes, você consegue criar animações na realidade aumentada que permitem que sejam percorridos os cômodos, e aí o cliente consegue olhar 360 graus para aquele ambiente e ir avaliando em conjunto com o arquiteto, olha, isso ficou interessante aqui, será que você conseguiria modificar isso? Isso com certeza muda a relação, né, que a gente tem com o projeto. Sim, com certeza. Por exemplo, eu tô viajando em geral, porque eu gosto de tecnologia e gosto de pensar no futuro. Muito Mas, por bom. exemplo, você, um arquiteto, você vai lá no arquiteto e ele passa, conversa sobre o projeto, que eu acho que seria a primeira parte, né? Então, assim, o arquiteto faz, monta o projeto, cria sua realidade aumentada e te leva até o terreno com óculos. E você anda Isso. pelo terreno como se a casa já tivesse construída com óculos. Poxa, isso Aham. seria tipo, demais. Eu acho assim, a tecnologia tá aí para isso, assim. Pelo que eu entendi meio que da sua pesquisa, é óbvio que você está lidando mais com arquitetura escolar, então isso tudo para a criação de escolas, mas eu acho que engloba todas as áreas. Imagina você comprar, tipo, fazer um projeto da sua casa, ir até o terreno que é onde você comprou para construir a casa e andar pelo terreno vendo a sua casa virtual. Isso eu acho Sim, demais, assim. E desculpa eu estar viajando sim, muito, porque eu adoro e tecnologia, nada. então eu estou viajando no tema. Não, isso é muito legal. E é até bom que você também tenha citado isso, porque aí eu posso fazer mais uma propaganda da minha pesquisa, que é o seguinte: a realidade aumentada, ela geralmente é aplicada, quando ela é aplicada, nessas fases finais, porque nós chamamos isso mais de fase final, que é quando você tem um projeto, você vai mostrar para o cliente como que ficou e fazer alguns ajustes finais, alguns ajustes pontuais do que o cliente gostou, não gostou, o que muda, o que não muda ali, naquela parte formal. A minha pesquisa, ela busca trazer essa tecnologia para a fase inicial, que muitas vezes é vista com um pouco de pé atrás. Nossa, mas não tem muito a ver. Mas eu digo, e por que não? Né? Por que a gente não pode testar essa aplicação em uma outra fase, em um outro momento, e como eu disse, talvez abrir portas para outros usos, entendeu? Para essa outra perspectiva, para essa mudança de olhar sobre o programa. Então, o que eu faço é justamente isso. Vamos tentar trazer essa tecnologia de realidade aumentada para uma outra fase, para uma fase que ela ainda é muito abstrata. Eu não tenho uma porta, então o meu retângulo ele não vai significar necessariamente uma porta. Ele vai significar que existe um elemento ali que vai contribuir para a passagem, né, para a conexão entre dois espaços, mas pode ser uma porta, pode não ser, enfim. Então, como que é essa aplicação na fase inicial? E aí, ao mesmo tempo, eu procuro ter esse estímulo de fase inicial, mas para o programa, para o projeto todo, né? Sempre inserindo a realidade aumentada.
Então, é um ponto que eu chamo a atenção. Vamos tentar mudar o olhar, porque ela é muito legal, como você falou, eu concordo assim plenamente de trazer isso para a visualização do cliente, mas vamos tentar também trazer isso para antes. O que acontece, sabe? É uma pesquisa bem exploratória nesse sentido. O que acontece se eu trabalhar com isso nessa fase? Nossa, eu gostei demais, achei super interessante. Eu até viajei muito. Eu achei tão interessante que eu comecei a viajar aqui, Não, não, trazendo tá coisas que ótimo. podem ser futuras, ou talvez não, talvez que quando chegar no futuro disso, talvez já tenha uma coisa melhor ainda, que a tecnologia avança num passo Até- que a gente exatamente, não tem controle exatamente. sobre isso. Assim, Lari, eu desculpa também te chamar de Lari, a gente se conhece há muito tempo, né? Tudo Larissa. Já É, são anos. exatamente. Então, Larissa, assim, eu gostei demais de ter conversado sobre isso. Assim, a gente aqui já estamos com 25 minutos, então a gente Uhum. falou bastante sobre o tema. Se você quiser fazer mais alguma consideração final, assim, eu acho que seria legal agora. Certo, eu quero fazer uma consideração final, na verdade, associada à minha pesquisa, mas como para pesquisas como um todo, que é a importância dessa educação pública, né? Que é a importância dessas pesquisas nas faculdades, né? Como a Unicamp, ou onde eu estudei, eu fiz a minha graduação na Universidade Federal de Viçosa. Então, eu ressalto muito essa importância e também das agências de fomento. A minha pesquisa, ela é financiada pela FAPESP. No início dela, antes de eu receber a FAPESP, eu recebi também um período na Bolsa CAPES, que é, né, esse financiamento federal. Então, isso é muito importante para a gente defender, e a gente defender o desenvolvimento mesmo, né, de todo tipo de pesquisa, porque todo tipo de pesquisa, ele importa e ele, às vezes, não tem uma aplicação prática assim que termina a pesquisa, né? Às vezes é uma pesquisa que ainda vai ter um desenvolvimento, às vezes vão ter outras pessoas pesquisando aquele assunto até o ponto de ela ter uma aplicação, mas isso tudo eu vejo que é muito importante. E eu digo isso também porque, não só como uma forma de agradecimento, né, ao financiamento e tudo, mas porque a minha pesquisa eu sinto muito isso. Ela pode ter um resultado negativo no fim, mas esse resultado, assim, no sentido de não, então essa tecnologia ela não é muito boa para ser aplicada nesse período de projeto. Mas o que não desvaloriza a pesquisa, não significa que a pesquisa foi falha, nem nada. Os resultados negativos, e é uma coisa que a gente aprende muito em pesquisa, os resultados negativos, eles também acabam sendo positivos, porque a próxima pessoa que vai pesquisar, o seu grupo de pesquisa, né, o grupo de pesquisa que você está inserido, vai aprender com aquilo, e aquilo vai se transformando, e aquilo vai evoluindo. E eu também gostaria de agora agradecer essa oportunidade, Felipe, acho muito legal, né? Muito obrigada por me chamar, né, me incluir nesse projeto, e eu desejo muito sucesso para você e para o Consciência, e muito obrigada mesmo, tá? Parabéns. Muito obrigado, Lari, por ter participado. Eu que agradeço, né, você ter aceito o convite, de estar aqui trazendo a sua pesquisa. Como você falou, eu acho que todo resultado é resultado. Nem sempre é o resultado que a gente gostaria de É, obter. Mas na ciência é justamente isso. A gente não pode manipular os resultados para que eles sejam como a gente gostaria. é, A gente tem que obter o resultado e levar aquele resultado a sério. Às vezes não é o que a gente quer, isso. mas é o resultado. Às vezes é o resultado de como não fazer. Talvez a gente não deve ir para esse ponto. Se a gente É, for trazer para um campo, tipo, talvez mais próximo hoje de falar de pandemia, de vacina, existem uhum, várias vacinas no mundo sendo testadas. Talvez nem todas possam ser utilizadas, porque talvez nem todas passem no teste disso. E não ter conseguido não significa que foi um resultado ruim, significa que esse modo que se tentou fazer a vacina não deu certo. E por isso que vai se ter a vacina. Porque é errando uhum, que uma hora que se acerta e se obter o resultado final. Então, na sua isso, pesquisa, talvez o resultado dela agora não seja o resultado final, mas que outra pessoa do seu grupo ou outra pessoa no outro lado do mundo vai dar continuidade uhum, e talvez vai gerar um resultado. E o isso, consciência, o exatamente. objetivo dele é justamente isso, aproximar a ciência da sociedade. Então, mostrar para a sociedade como é feita a ciência e que todas as ciências são importantes. Ciências de base, que muitas vezes você não vê a aplicação, ela também é importante, porque
um dia alguém pode usar aquela ciência de base em alguma aplicação. E nem sempre um início de um estudo na ciência de base vai terminar em 2 anos de mestrado ou 4 anos de doutorado. Às vezes, um orientador vai desenvolver na pesquisa dele por anos, décadas, até chegar num resultado expressivo, assim, digamos assim. Então, assim, toda pesquisa é pesquisa e a gente deveria incentivar mais a pesquisa no Brasil. A gente não, a população em si, todo mundo deveria incentivar mais a pesquisa no Brasil, Uhum. no âmbito das universidades e também em âmbitos de empresas, porque as empresas também precisam atualizar as suas tecnologias, né? Para Isso. continuar no mercado. Então, acho que toda pesquisa ela é bem-vinda, é fazer ciência e a gente deveria sempre buscar mais ciência. Claro, se você quiser falar mais alguma coisa, senão Era isso. eu gostaria assim de agradecer muito você por ter participado. Eu gostaria também de falar assim, que quem está assistindo, gostou do vídeo, passar para outras pessoas que também para elas também assistirem, compartilhar o vídeo, dar o like aí, se inscrever no canal que vão vir outras conversas, outras conversas com pesquisadores, né, de diferentes áreas. Aqui eu já trouxe eu e da engenharia química, falando de alimento, de ciência de alimentos, agora de arquitetura, e vão vir. Eu quero trazer, se possível, gente para falar de todas as áreas de conhecimento, de todas as linhas de pesquisas possíveis, né? Assim, englobar o máximo possível. Enquanto tiver conseguir trazer gente para o canal, a gente vai seguindo com essa divulgação da ciência e aproximação da ciência na sociedade. Eu também queria Uhum. falar que eu criei um perfil no Instagram também, porque às vezes, como o canal do YouTube é novo, às vezes não divulga o vídeo e tudo mais. Então, quem quiser seguir o Consciência no Instagram, lá vou postar quando sai vídeo novo também para você sempre estar ciente que sai um vídeo novo no Consciência, que uma nova pesquisa está sendo divulgada. Eu acho que o arroba é consciência YTBR. Então, assim, se inscreve lá. Eu queria agradecer de novo a Larissa por ter aceito o convite, por ter participado, por ter falado da pesquisa, para a gente ter falado um pouco da inserção de inteligência artificial na arquitetura, na sua pesquisa na arquitetura escolar e na fase inicial do projeto. E eu trouxe, falando um pouco mais da realidade aumentada em todos os pontos do projeto, né? Voltado também. Eu fiquei inventando mais para a parte final, que talvez seja o mais contato com o público, mas eu acho que o seu ponto talvez seria mais voltado talvez para o arquiteto em si, que muita gente às vezes tem dificuldade de enxergar um plano em 3D e tudo mais. Eu acho que talvez a realidade aumentada dá essa percepção, levar do 2D para o 3D e colocar num jeito que seja mais tangível para as pessoas, mais fácil de ser entendido. Então, eu queria te agradecer muito, Lari, e se você quiser falar mais uma coisa, senão vamos finalizar o vídeo. E eu também queria agradecer, é claro, porque pela sua importância, né, ao meu orientador, o Daniel Moreira. E um orientador, durante a pesquisa, ele tem um papel, assim, como eu disse, muito importante mesmo, porque ele vai te guiando, ele vai te podando em algumas coisas, mas para você conseguir focar naquilo, né, para te orientar mesmo nessa pesquisa, e é sempre essencial. Então, esse foi mais um Consciência. Obrigado a todos. Tchau.